Deus, Pai, nós queremos orar aqui agora por cura física. Senhor, nós queremos agora que o poder do Senhor venha atravessar, meu Deus, o cérebro, atravessar os neurônios, atravessar todo o hipotálamo, atravessar, Senhor, o córtex, o subcórtex, atravessar todo o aparelho digestivo, atravessar o teu poder, vem atravessar os órgãos, o fígado, o baço, o pâncreas, vem atravessar os rins agora, começa a mexer na tireoide. Senhor, faz uma verdadeira limpeza em cada corpo aqui agora. Senhor, estabiliza, Senhor, todo o metabolismo a partir de agora. Arranca, Senhor, aquelas consequências nefastas, Senhor, de remédios, ou de ansiedade, ou de angústia, de amargura, de ódio. Arranca do coração essas consequências físico-químicas nefastas. Senhor, libera agora a bênção, remove toda dor, toda enfermidade, remove câncer, remove, Senhor, aquilo que está faltando também, o Senhor completa em cada coração. Senhor, se há um problema hormonal, o Senhor complementa, Senhor. O Senhor faz algo com poder esta noite, cura agora. Senhor, se há um desarranjo, meu Deus, uma desordem psíquica, o Senhor restabelece agora em nome de Jesus. Tu tens todo o poder para curar. O Senhor é o Senhor que nos sara, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós liberamos poder de cura agora que vem da cruz de Jesus. Nós nos apropriamos deste poder agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem, sabemos que o Senhor nos quebranta, sabemos que o Senhor trabalha em nossos corações, quais sejam as circunstâncias, mas nós nos apropriamos também do poder que há no teu nome e do teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, houve uma experiência muito curiosa aqui, antes de o pessoal subir para a escola de princípios, uma experiência muito curiosa essa semana de uma pessoa, e eu queria relatar essa experiência, mas de uma forma bem curta. A experiência foi a seguinte. A discípula mandou para mim um zap, né, dizendo que tinha sido demitida, mas é evidente que eu não estava. Uma pessoa que tinha perdido emprego, tinha sido demitida. Eu não vou citar o nome não, tá? Porque não importa o nome, que diferença faz? O que faz é a história. Aí, só que eu não estava em acesso, eu não lembro onde que eu estava, e a mensagem chegou. Aí quando eu peguei, que entrou em atividade, aí veio aquela tulharada, né? Aquele negócio todo. Aí lá em cima tinha, fui demitida, não sei o que, tal, perdi o emprego assim e tal. Aí, mas justamente agora que eu estou me consagrando a Deus, não sei o que. Aí fez vários questionamentos, eu quero uma palavra sua. Aí terminou, aí eu li aquele negócio ali, aí eu fiquei, rapaz, quero uma palavra sua. Aí eu falei, tem 2 meses eu falando a palavra. A palavra é Romanos. Eu falei assim mesmo, a palavra é Romanos, falar o quê? Já está pregada a palavra. Não sei se você devia, sei não, ter vergonha disso aqui. Falei assim mesmo, devia ter vergonha disso aqui, porque era para você estar glorificando e não perguntando. Mas isso aqui não é nada não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, não duvido nada se vai acontecer. Aí eu falei, não lembro exatamente como foi o restante da fala, mas eu falei mais ou menos assim, não duvido nada que aconteça alguma coisa e tal. Passados acho que 4 dias, essa pessoa aí, ela recebeu a palavra, discípula, com todo o coração, tal, recebeu a palavra, mandou uma mensagem, aí falou assim, Nili, você não acredita o que aconteceu. A pessoa que me demitiu me recontratou. Aí ela falou, eu tô com vergonha de Deus, de orar agora. Porque aí fala assim, então tu vai pegar essa vergonha e orar a vergonha. Senhor, eu tô com vergonha de ti. Isso é oração. Senhor, eu tô com vergonha, tô morta de vergonha, Jesus. E agora? Aí o Senhor fala assim, que bom que você é tão sincero a ponto de falar comigo dos problemas e da vergonha. Hoje eu estava tratando de uma pessoa, de um pastor, que ouviu a história do pastor que se matou. Vocês sabem disso, né? Lá em Serrinha, um pastor se suicidou. E aí a gente conversou. Aí foi uma comoção geral, porque a pessoa era amigo desse camarada. Aí hoje eu fui conversar e o camarada disse, rapaz, eu fiquei muito, muito mexido. E começaram a vir para mim pensamentos de suicídio. Eu entrei numa situação difícil. E aí ele entrou numa situação de, entre aspas, de querer imitar aquele pastor. E aí foi quando a esposa falou comigo, pelo amor de Deus, me ajude.
Aí eu ministrei e tal. E eu disse a ele assim: está faltando Deus nessa história. Porque sempre há um desencadeador, um fracasso, uma situação, sempre há um desencadeador, né? Não é assim, eu estou aqui e eu vi uma corda pendurada e de repente eu sou tomado que eu nem sei. Não, há uma depressão, há um fracasso, há uma briga, alguma coisa acontece para a pessoa ser tomada por aquilo. E de fato, eu falei com a pessoa, né, e comecei a ministrar, e eu disse: não, rapaz, está faltando Deus nesse negócio. Você está trabalhando de forma que não tem Deus. O pensamento não é o pensamento de Deus. O raciocínio não é o raciocínio de Deus. Está tudo errado. A gente está vivendo a vida diante de Deus. Então, aí eu comecei a ministrar sobre isso. Você observe bem, né? Ali, o cara se suicida, eu fico vulnerável e escorrego na mesma direção. Você observa como a mente humana ela é vulnerável e susceptível, né? Aquela menina que vocês conheceram, que andou um tempo na videira, depois ela se afastou e ele se matou. Foi um súbito também, instantâneo assim, vai lá e faz o negócio. Mas eu pergunto, como proteger essa mente? Porque essas coisas que acontecem comigo, com você, com os nossos discípulos, com cada um de nós, essas coisas acontecem para produzir algum resultado. Eu achei fantástico essa discípula falar: estou com vergonha, estou muito sincera, muito rasgada, muito verdadeira, e vivendo aquilo que está vivendo em Deus, e na verdade na luz, na coisa clara, né? E tem que ser assim. Por quê? Porque Deus está pegando cada uma das nossas circunstâncias e está moldando. Agora imagina se sua mente não é uma mente que já está prévia e antecipadamente preparada para saber as coisas que virão. Porque Deus tem isso, na palavra Deus está dizendo a você, toda semana eu estou aqui, e estou tendo cuidado, queridos, de ensinar o que está no livro. Quer dizer, quando senta a gente conversar pessoalmente, o que a gente conversa pessoalmente? A gente conversa o que você fala, eu converso com você aí e tal. Hoje, aí nega fez o aniversário de Marlene, aí chamou lá, vai e bate papo, dá risada, come doce. Quer dizer, ali você está no pessoal, mas na hora que eu vou falar aqui, eu tenho que falar o que está aqui. Porque é aqui que nesse livro ele está lhe avisando como você procede quando chegar essa tentativa de suicídio. Ela vai chegar. A flecha chega na sua mente. Você faz o quê? Você passou tempos se antecipando e estruturando sua cabeça. É assim que funciona. Por isso eu fico aqui me queimando aqui para não falar da nossa vida, do discipulado. Eu tenho que falar do livro, para quando chegar lá na frente, você sozinho dentro de sua casa, pegar aquilo que você ouviu e praticar. Então, assim, o meu maior desejo é que você não perca o fio da meada, né? Hoje a gente vai falar de Romanos 13, né? Mas que você não perca o fio da meada, pegue aquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, em suma? Deus está moldando a sua vida e o seu caráter. Deus está moldando. Ontem um outro discípulo foi lá em casa, e estava lá conversando, e aí ele falou assim: rapaz, de repente eu fiquei em várias crises, com uma gripe, depois uma doença, depois não sei o quê, e tendo que fazer um bocado de coisa, não tinha nada para fazer a não ser não fazer nada, por causa da doença. E aí ele disse assim, aí eu me lembrei de Romanos, eu falei: rapaz, agora eu tenho que me gloriar naquilo que na minha fraqueza, eu tenho que me gloriar nessa tribulação, e agora? E ele dizendo que estava aprendendo com a vivência, mas ele antes foi avisado de como era. Aí vai lá e começa a glorificar, começa a agradecer, né? E começa a viver. O desafio de todos vocês, queridos, é a prática do Evangelho. Nenhum desafio nosso não é o mesmo, não é diferente do seu, o meu não é diferente do seu. Todos os nossos desafios são sempre os mesmos. Enfrentar o dia a dia com as ferramentas que Deus dá. O grupo de conexão tem por finalidade o quê? Renovo em Cristo, comunhão em Cristo, né? Tem por finalidade oração, mutualidade, aquela finalidade. Aqui é a finalidade da palavra, mas no fundo, o que é que Deus está querendo? Que o indivíduo, a pessoa, Karine, Marielle, cada um pratique aquilo que está aprendendo. Só isso, mais nada. Então que Deus te abençoe, que seja alguém quebrantado, alguém que procura ajuda, alguém que procura instrução, alguém que lê, alguém que vai atrás, alguém que estuda. Agora, no início, agora no finalzinho, né, da noite aqui, antes do início eu chamei Erivelto e Rodrigo
para conversar sobre o louvor. Eu chamei eles dois lá, falei, vou conversar sobre o louvor. Assim. Quando terminou, aí interrompeu eu rapidamente, aí o Rodrigo falou, rapaz, que negócio complexo, a gente tem que conversar sobre isso. Porque tem um porquê, uma razão de ser, tem um fundamento para aquilo que vai fazer, até aqui com o microfone, com o louvor. Ou seja, ninguém, em nada que faz, está livre de um processo que Deus quer ensinar para cada um de nós. Amém? Você quer dar um aviso, né? Vai dar agora? É bom dar agora, né? É bom dar agora. Boa noite. Não, agora vai ser revelado. Queridas mulheres, nós vamos ter o nosso terceiro evento este ano. Tivemos aquele chá lá no Flor de Maracujá, evangelístico. Todas estavam lá. Quem estava lá? Né? Nós tivemos o nosso segundo evento, o Café da Manhã, com a Helena Tanuri, também evangelístico. E teremos agora, gente, dia 6 de outubro. Bota aí na agenda de vocês. 6 de outubro, segunda-feira, depois da eleição dia 5, aliás, aniversário de Eide é dia 5, depois do aniversário de Eide, o que é mais importante do que eleição, aniversário de Eide, dia 6, dia 6, nós vamos ter o nosso terceiro evento, e não será o último, pretendemos ainda fazer um para final de ano, para encerrar assim, com chave de ouro, e esse será um festival de morangos. Nós vamos aproveitar a época de morangos. E, olha, estamos entrando em contato com delicatessens para elas fornecerem as sobremesas de variedade de sobremesa de morangos. Gente, isso, o Festival de Morangos, o nome é para atrair mesmo. Porque nós vamos convidar, vamos fazer igual ao nosso café da manhã. Nós vamos vender os convites, ok? Olha, até isso a gente pensou, de graça, o pessoal vai ficar desconfiado. Eu me convidar para um festival de morango de graça, eu não vou. Eu ficaria desconfiado do nível, até do que vai ser servido lá. Mas vai ser um convite muito bem feito. E será lá no Feira Social e Eventos, lá no final da Mariquitéria, em frente a uma casa azul de esquina, assim... Em frente à minha casa, tem uma casa de eventos nova. Que foi? Em frente à minha casa. Tem uma casa de eventos nova, muito linda. E a mulher, a gente está ali, sofre um pouquinho às vezes, né, quando tem as festas ali, formaturas e casamentos. Às vezes são as festas ali com som muito alto. E um dia a Dani foi lá para conversar com ela para um aniversário. Aí eu fui lá, você que é minha vizinha, você estava tanto querendo conhecer minha vizinha. E por quê? Porque a vizinha, carne e unha, né? Fez um preço para a gente assim, muito... O valor lá para aluguel é R$ 1.500. E eu, na cara de pau, pedi a ela que fizesse por 500. Ela fez por R$ 500. Ela fez, olha, eu não faço isso para ninguém. Só vou fazer porque você é minha vizinha. Porque eu quero. E outro dia mandou um WhatsApp para mim que está assim, carne e unha, né? Perguntando assim, posso ajudar em alguma coisa? E eu disse, eu quero você é nossa convidada especial. Estarei lá com muito prazer. Então a gente vai fazer isso, gente. Nós vamos pegar os nossos convites assim que estiver pronto e vamos vender, vamos encher. E sabe o que vai ter lá? Nós vamos usar a prata da casa. Tem pessoas maravilhosas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Nós vamos usar a prata da casa. Nós vamos ouvir um testemunho de uma mulher aqui da comunidade, que vai dar um testemunho de transformação de vida. Teremos consolidação. Então vai ser um trabalho muito nosso e voltado para ganhar as mulheres dessa cidade, ok? Então divulguem. Primeiro, eu quero o envolvimento de todas aqui. Ninguém pode ficar de fora. Mesmo que você não leve ninguém, mas você vai, porque o evento é seu. Então, dia 6 de outubro, e vamos estar divulgando e convidando e juntando dinheirinho, porque vai ser o mesmo valor do café da manhã, R$15, para você se esbanjar lá, se mergulhar nos morangos. Ok, queridas? E vamos estar, desde já, orando por esse trabalho, tá bom? Imagina. Domingo que vem, 6:45, os pais cujos filhos estão no Videirinha, né? Danilo, Nega, quem mais? Marlene, né? Cujos filhos estão no Videirinha, por favor,
tem uma reuniãozinha, 15 para as 7, com o pastor da igreja, lá no Videirinha Kids, tá? Uma reunião de não sei o que aí, umas coisas que é segredo, né? Segredo não, é segredo, mas é coisa muito boa. Tem a ver com dinheiro, tá? Não é para tirar, é para aprender, tá? E tem tudo a ver com o processo que o Videirinha trabalha com as crianças, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Os filhos de vocês estão falando como é que tá o Videirinha? Estão gostando? Os filhos de vocês gostam do Videirinha? Quem tem filho que gosta? Gostam? Gostam? É suspeita não, seu filho gosta, não gosta? Seu filho, sua filha gosta? Sua filha gosta? Viciada, né? Isso aí. Esse não. Você gosta de Videirinha? Eu gosto. Eu gosto. Pronto, queridos. O testemunho dele é suficiente, né? Então, agora, às 6h30, terminaremos a reunião de diretoria e nós vamos batizar ao menos 3 ou 4 pessoas. Uma delas não está aqui, que é Guida. A outra não está aqui, o outro que não está aqui é Carlos Geilson. Não sei se ele vai conseguir chegar. A outra pessoa é Thaís. Queria que você ficasse de pé, Thaís. Vai se batizar no próximo domingo. E a outra... Pode bater palma. E a outra pessoa é uma pessoa que Rafael me falou. Vem cá, Jackson. Rafael me falou, essa pessoa que também nós vamos batizar. Então, se você puder chegar assim, os pais vão chegar 15 para as 7, né? Então, nessa faixa de 20 para as 7, você chega um pouquinho mais cedo, né? 15, 20 minutinhos, né? E aí é mais fácil, né? Ele vai apresentar esse livro e vai dizer uma coisinha sobre ele. Boa noite, queridos. No último domingo, eu estava ali atrás e hoje também estou vendendo aqui o livro Jesus Cristo é o Senhor, George Mitchell. Eu comprei o livro, apesar do tema, a gente viu esse tema aqui lá em Atibaia, a gente foi para uma viagem e quando eu peguei o livro assim, falei, poxa, isso daqui foi o que eu vi recentemente, não vou comprar porque eu já vi, né? Mas eu resolvi comprar porque eu estava muito tempo sem comprar livro, eu falei, pô, vou comprar um livro. Aí comecei a ler, e quando eu comecei a ler, esse tema falou de uma maneira totalmente diferente do que eu já tinha visto sobre Jesus Cristo ser o Senhor da minha vida. A gente às vezes fala uma expressão só por falar. A gente, Deus é bom, né? E quando tem um problema a gente fica chateado com Deus porque Deus deveria ser bom e deveria nos proteger daquele problema. Ou então, no meu caso, por exemplo, eu só comecei a me chamar de engenheiro depois que eu estagiei e aí eu provei para mim mesmo que eu era engenheiro. E às vezes a gente fala Jesus Cristo é o Senhor e a gente não dá o lugar de Senhor para Jesus Cristo na nossa vida. Eu comecei a ler o livro e aí eu coloquei uma coisa no Face que algumas pessoas viram que dizia assim: o Deus criador de todo o universo olhou de lá de cima e viu que a única solução seria ele morrer. Ele se tornou homem, sendo homem, se tornou servo, sendo servo, morreu a morte de cruz. E isso mexeu comigo porque eu vi o tamanho do amor de Deus para mim. Eu vi o tamanho do poder de Jesus Cristo, que sofreu a morte mais terrível que tinha na época por mim, né? E por vocês. E eu estou tendo várias experiências diariamente, eu estou lendo esse livro e eu pude ver o real significado dessa expressão, né? Uma das coisas que me impressionou foi, por exemplo, Jesus ia passando e chamou Mateus para seguir ele. Jesus não chegou e falou: você, Mateus, quer me aceitar como seu salvador? Ele não falou isso, ele falou: segue-me. E simplesmente Mateus, coletor de impostos, saiu do emprego dele, largou tudo e seguiu a Jesus. E isso é autoridade no nome de Jesus Cristo. Isso é autoridade com que Jesus Cristo falava. Isto é o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Se não for assim, não serve, não está certo. E minha oração tem sido que esse livro não seja apenas um significado como eu sei que uma bola é redonda. Não, eu quero incorporar esta expressão, esta frase, Jesus Cristo é o Senhor, na minha vida como uma revelação. Eu quero viver isso daqui todos os dias. E provavelmente eu ia demorar muito tempo sem ler o livro e sem passar pelas orientações de Niles, por essa revelação que está aqui
poucas páginas. E Deus tem me transformado usando esse livro. E eu aconselho a você que não leu ainda, compre, né? E você vai experimentar algo maravilhoso, maravilhoso. É ter essa frase, essa pequena frase, Jesus Cristo é o Senhor, como uma realidade da sua vida, como algo vivo em você. Aleluia, glória a Deus. Os amados que estão lá em cima no curso de Escola de Princípios, né? Podem subir. Vamos abrir em Romanos 13. Romanos 13. Quem tiver um pouquinho no lado, seria bom talvez chegar para o meio aqui, né, para pegar a escrita aqui. Para você conseguir pegar pelo menos os desenhos do quadro, né? Aleluia. Vamos ler Romanos 13, todo o capítulo. Romanos 13, todo o capítulo. Vamos lá? Eu vou ler 1, vocês leiam o 2, eu leio o 3, vocês leiam o 4, vamos lá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vocês? Isso é a ordenação de Deus. Trarão sobre condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Temo. Não é esse motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus. Pratica o mal. O 5. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Constantemente a esse serviço. O 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O 8. Exceto o amor, pois quem ama o próximo. 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. O 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Pois as obras das trevas, revistamos. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. No tocante suas paixões e concupiscências. Bom, queridos, é muito importante que a gente compreenda o seguinte, aquilo que a gente falou da outra vez. Nós trabalhamos com fundamentos, não foi? Fundamentos de fé, justificação, redenção. Todos esses fundamentos, eles geram uma prática. Quando você entende o fundamento, você entende a prática. A prática, ela é muito objetiva. O chato disso é que quando a pessoa não entende o fundamento, ele não pode deduzir a prática. Então o que acontece em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Então essa é a primeira consequência, já falei sobre isso, de uma pessoa que aprendeu, que entendeu que não pertence a si mesmo, ela consagra a Deus sua vida. A primeira das coisas que faz, consagra todo o tempo, consagra sempre, repetitivamente consagra.
Ok. Mas depois ela tem um relacionamento com o seu próximo, com seus irmãos. Também falamos em Romanos 12. Né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, etc. Aí chega aqui em 13, a relação agora com o governo temporal. E aí a gente tem uma coisa interessante. Nós temos aqui esse capítulo que começa sobre a autoridade temporal. O que é a autoridade temporal? Bom, em primeiro lugar, quem foi que disse? Paulo disse: sujeite-se às autoridades, porque as autoridades vêm de Deus. Então, a premissa básica é dizer o seguinte: o cristão, em essência, ele é sujeito às autoridades. E por que o cristão é sujeito às autoridades? Por causa do que a gente já explicou. Mas vamos resumir. Por que ele é sujeito às autoridades? Porque ele pertence a um outro mundo. Eu vou colocar do lado aqui, ó, Agostinho. Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus. E ele disse que nós pertencemos a dois reinos. O reino celestial e o reino temporal. Agostinho foi a primeira pessoa que disse que nós deveríamos sair da Babilônia. Dizendo que a Babilônia era Roma. E aí até hoje os crentes dizem que a Igreja Católica é a Babilônia. Né? Foi um erro de interpretação do que Agostinho falou. Ou Agostinho falou isso mesmo, né? Porque aí é uma divergência, porque o escrito dele é um escrito complexo. Mas Agostinho diz o seguinte: ele diz que nós participamos de um reino celestial e o reino temporal. Como nós pertencemos ao reino celestial e somos sujeitos a Deus, e sabemos, portanto, que nossa atitude para com o reino temporal é nos sujeitar e orar. Porque a missão do cristão, eu vou colocar aqui, ó, a missão do cristão no reino temporal, ó, o reino celestial, no reino temporal é a seguinte, ó, a missão do cristão é evangelizar e servir. A missão do cristão neste mundo só é essas duas coisas: evangelizar e servir. Palavras de Agostinho, palavras confirmadas por Martinho Lutero, por Calvino, por vários desses outros. Então, consequência disso, se sua atitude é evangelizar e servir, você é submisso às autoridades. Agora, por que você é submisso às autoridades? Por duas razões também. Porque a autoridade, ela é para manter a ordem, que aí você vai ver, e é a autoridade sobre os maus, que é a mesma coisa de manter a ordem, mas é um pouquinho diferente. Vou explicar. Diz assim: porque estejam sujeitos às autoridades, diz o texto aí. Por quê? Porque se você faz o bem, você não deve nada. Mas se você faz o mal, então você deve temer a autoridade. Porque a autoridade foi feita para os maus. Porque a autoridade, ela tem uma função divina. Ela tem uma função divina de manter a ordem. Preste atenção. A autoridade foi constituída por Deus para manter a ordem. A ordem é um princípio de Deus. Deus disse assim: haja luz, houve luz, mas depois disse: haja luminares, um governe o dia, outro governe a noite. Já foi logo assim, foi botando ordem. Separação de águas e águas. Então, a ordem é um princípio divino, mas a democracia não. A ordem é um princípio divino, mas a democracia não. A ordem é um princípio divino, mas o totalitarismo não. Não há nenhum regime de governo que seja bíblico. O único regime de governo que existe na Bíblia é a teocracia, que deu tudo errado. Por que a teocracia deu tudo errado? Por causa do pecado do ser humano. Quer dizer, Davi era um homem segundo o coração de Deus e deu tudo errado. Não é que deu errado com Davi. Davi não conseguiu colocar um sucessor e Salomão ser fiel, depois Jeroboão, etc. e tal. Foi tudo errado. Então, não existe nenhum sistema de governo bíblico. Não existe. Então, portanto, não existe nenhuma forma de governo bíblica, nem a teocracia é bíblica. A história de que Marina vai subir e de que um governo justo, ou se você quiser, como diz o Eclesiastes, o governo do justo, que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo prospera, isso é uma utopia. Isso não vai acontecer. É óbvio que eu acredito que Marina no governo vai tomar decisões, orando, etc., sabiamente. Eu deduzo isso, mas ninguém tem prova nenhuma, porque nunca viu nenhum justo governar. Abraham Lincoln era temente a Deus.
né? Mas tiveram outros governadores que eram tementes a Deus e fizeram governos ruins, porque não eram competentes politicamente. Então não há uma relação direta. Por quê? Porque Deus não está interessado num sistema político. Deus está trabalhando com o princípio da ordem. Agora, Martinho Lutero diz o seguinte. Martinho Lutero diz: como é que você controla os homens maus? Mantendo os homens maus sob controle. Quer dizer, eu controlo o mal mantendo o homem mau sob controle. Então quem é que faz isso? Quem é que faz isso é a autoridade temporal. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Se Paulo, raciocine comigo, Paulo diz assim: igreja, preste atenção, toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos sujeição a ela. Então observa, nós, a igreja, o apóstolo, a Bíblia diz que a autoridade é vinda de Deus. Portanto, a submissão que nós temos ao governo não é porque o governo tem arma, não é porque o governo tem meu CPF, não é porque o governo nada, é porque a Bíblia diz. O que significa dizer que a autoridade não emana do governo, emana de Deus. Você entende isso? E por que a autoridade emana de Deus? Nós podemos desobedecer o governo. Exatamente o que você ouviu. Aí nós vamos ler esse texto, tá? Que agora vocês tomaram um susto, mas fiquem tranquilos que não é para a gente desobedecer. Quando é que a gente desobedece o governo humano? Vamos abrir em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Verso de número 18, 19 e 20. E depois Atos 16. Atos 4, verso 18, 19 e 20. Vamos lá. Chamando-os, ordenaram-lhes. Quem foi que chamou? Vamos lá ver. Verso 15. E mandando sair do sinédrio, consultaram entre si, tal. Então é o sinédrio. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O texto diz: julguem vocês se a gente deve obedecer vocês ou deve obedecer a Deus. Agora vamos abrir Atos capítulo 16. Abra aí, Atos 16. Atos 16, verso 19. E vocês vão ver o governo tomando uma decisão absurda e errada. E vocês vão ver o que é feito. Atos 16, 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ok. Aí o que acontece? Tem um terremoto, aí Paulo é solto, aí verso 35, vê só. Mas quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo retirado do cárcere, dirigiram à casa de Lídia, etc. E tal. Duas situações bem claras. A primeira, Pedro e João disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a segunda, Paulo é preso injusta e indevidamente, ou seja, a autoridade errou, porque Paulo não era mau. Ela quis botar ordem e errou. Paulo não era um desroteiro. Deveria ter ouvido o
o camarada. Mas o que aconteceu? Foi injusta. Prendeu o cara, bateu, etc e tal. Aí chama Paulo, você está livre. Ele falou, não, agora eu quero uma reparação legal, porque o mesmo governo que me bateu agora vai ter que pedir desculpa a mim. Aí ele chama, aí peraí, tá, rapaz, você é romano, né? Se fosse um crente mal ensinado, ou seja, ensinado em igreja evangélica, ele faria o quê? Rapaz, eu sofri a injustiça do Senhor. Rapaz, a coisa foi feia, rapaz, apanhei pelo nome do Senhor. Rapaz, amém. Mas graças a Deus que o Senhor foi justo e me tirou. E esqueceria a esfera da ordem divina sobre a autoridade, que deveria ter respeitado a autoridade, porque ela tem uma lei sobre ela mesma. Então o que Paulo falou? Não, calma. Vocês fizeram besteira, agora na lei de vocês vão pagar pelo que fizeram. Isso não faz eu zangado, nem faz eu menos grato a Deus, não faz eu nada. Apenas eu não aceito isso. Aí os caras, pelo amor de Deus, por favor, me perdoe e tal. Claro que ele perdoa, claro que ele aceita as desculpas e claro que ele vai embora sem bater em ninguém. Lógico. Mas perceba bem, nós não estamos aqui para criar revolta contra o governo, mas também não estamos aqui para dizer que o governo é a primeira igreja sobre a nossa vida. Mas não é de jeito nenhum. Porque quem diz a você que o governo é a autoridade é a própria Bíblia. Então a própria Bíblia que diz isso a você, ela diz onde que está o limite da obediência ao governo. Sabe qual é? Quando esta obediência não afronta as coisas de Deus. Quando chegar um oficial de justiça na sua casa, ou chegar uma turba de gente e invadir sua casa para querer fazer alguma coisa contra você, evidentemente, você tem que se defender, porque a própria lei permite a defesa, e você tem que se defender e defender seu patrimônio. Você tem que fazer isso. Por que você tem que fazer? Porque a lei prevê. E aquela turma que vai invadir a sua casa, que vai fazer um absurdo desse, aquela turma tem que ser processada pelo que elas estão fazendo. Então, quer dizer, você vai ter que ter uma ação de defesa e, ao mesmo tempo, uma ação de identificação dos agressores para que você tome as devidas medidas cabíveis. Nós estamos debaixo dessa autoridade, respeitando ela, portanto, nós usamos da mesma autoridade para valer os nossos direitos de cidadão. Isso que eu estou falando, eu não estou falando inventando, eu estou estudando, eu estudo palavra por palavra do grego, todas as palavras de romano do grego eu estudo uma por uma, né? E eu poderia citar aqui Agostinho, poderia citar Karl Marx também. Karl Marx, ele diz que a religião e o governo são as mesmas instâncias, eles exercem poder sobre as pessoas do mesmo jeito. Mas esse princípio de autoridade, o que mais me importa hoje dizer a você é que ele emana de Deus e que ele tem limite e que a gente se sujeita e ora. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Abra 1 Timóteo 2. Vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta dupla. Você vê que a teoria é mais difícil de explicar do que a prática, mas eu vou fazer uma pergunta de prática. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Quem achar, por favor, lê. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. É isso mesmo. Isso. Tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta direta. Uma pergunta objetiva para você. Eu cheguei aqui há 15 dias atrás e disse que a gente, a partir de agora, ia entrar não em jejum, que jejum fizesse como que você quisesse, mas toda a refeição a gente fizesse uma oração pela nossa nação, particularmente pela nossa eleição. E eu falei isso. É evidente que uma ou outra refeição você nem tomou, saiu correndo de casa, não tomou café, etc e tal. Mas, e uma ou outra você esqueceu. Mas tirando as exceções, eu quero saber, levante a mão, quem está orando na hora das refeições pelo nosso país, pelas eleições? Levante a mão, sentado aí, levanta a mão, por favor. Levante a mão. Levanta a mão. Não o cotovelo, meio antebraço, não, a mão. Isso, lá em cima, perfeito. Então observe bem, essa igreja de discípulos não tem 30% que obedece à Bíblia. 30% não está obedecendo. Agora, se uma coisa boba dessa aqui, que é orar, é só orar pelos caras. Você não vai votar nos caras, você vai votar, é outra história. Se você não quiser votar também, não vota, né? Vai pagar R$1,25, né? Aí não vota, você vai para a praia, vai fazer o que você quiser, vota nulo, faz o que quiser. Mas orar não sou eu. A Bíblia diz que é para orar por eles. Os caras sem oração já faz as
que faz, né? As porcarias que faz. Imagina, né? Se a gente orar, pelo menos minimiza. Nossa obrigação é orar. Agora, por que oramos? Porque nós pertencemos ao reino celestial, que exerce influência sobre o reino temporal. Então, nós temos que orar. E aí eu faço a pergunta, quem é que Deus vai contar na terra? Somos nós. Então você tem que orar. Ah, eu não esqueci. Esqueci porque não está interessado em fazer a palavra de Deus. É por isso que você esquece. Esquece porque não tem interesse de cumprir a palavra de Deus. Tem interesse de ter consolo dela. Ah, eu vou porque a palavra de Deus, rapaz, é tão bom que eu fico tão... isso não serve para nada. Consolo não serve para nada. O que serve é a mente aberta. Eu tenho uma mente aberta. Eu não... Quer ver um negócio? Por que é que eu detono o PT? Vamos logo dizer, cara. Claro, agora eu vou falar claro. Por que eu detono, mas detono? O mínimo que eu faço é aquela história do pescoço para baixo, tudo é canela. É assim que funciona, né? Por que eu detono o PT? Por causa da afronta a Deus. Só por isso. Não tem nada a ver com política econômica, nada a ver com nada. Tudo que afronta a Deus, eu detono no PT. E se for Marina, também vou detonar. Por quê? Porque a afronta a Deus tem a ver com a imoralidade, tem a ver com o roubo, que aí o roubo tem uma outra jogada, tem a ver com o livro de Amós, a injustiça do pobre, do oprimido, do necessitado. Tem a ver com as coisas que estão na palavra, sem contar a institucionalização do pecado. Esse aí já é o absurdo que estamos fazendo na nossa nação. Esta é a única razão pela qual eu escrevo contra o PT. Única. Não tem nada a ver com política, nada a ver. Eu até digo que o PT fez um bocado de coisa boa. Agora, que coisas boas? Boas porque mudou a forma de política. Eu já estou falando minha opinião. Mas isso não importa. A opinião política não importa nada, não tem nenhum valor. Você pode ter 1000 opiniões sobre o governo de Dilma, mas a autoridade dela investida vem de Deus. Eu vou votar a autoridade e vou orar por eles. Agora, se o indivíduo vai cumprir a vontade de Deus ou não, ele vai pagar diante de Deus. Né? Isso é muito importante a gente saber. E, então, assim, que a gente tenha uma atitude como cristãos, porque, queridos, a gente estuda um tempão Romanos. Você observe, foram 11 capítulos de teoria. Para quando entrar na prática, você fazer só uma coisa: orar. Só isso. Não precisa mais nada. Só orar. Senhor, abençoa nosso governo. Senhor, abençoa a Dilma, abençoa a Aécio, abençoa a Levi Fidelis, abençoa a Dilma, abençoa não sei o que. Senhor, guarda que eles sejam... Fala lá qualquer coisa. E Deus transforma essa oração e responde. Então esse é o objetivo. Sobre governo, alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão de governo? Se derrubar governo é bíblico, né? Alguma coisa, alguém tem alguma pergunta sobre governo, sobre autoridade temporal? E tem uma dúvida aí sobre isso? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação sobre essa parte temporal? Porque tem na Bíblia. A gente tem que o governo foi feito para... Agora, e quando esses maus vão governar? Quando os ladrões tudo vira o governo, o que a gente faz? Ora do mesmo jeito, faz alguma coisa, mas a gente não pertence a esse mundo. Nós não somos daqui, meu irmão. Isso aqui vai tudo reservado para o fogo. Vai tudo pegar fogo. Quando o anticristo chegar, o anticristo vai dominar tudo mesmo. Então, não vai fazer diferença para nós. Alguma dificuldade? Alguém quer fazer alguma colocação sobre isso? Tranquilo? Fernanda, alguma lembrança aí? Vamos lá. Agora o 8. Vamos ler o verso de número 8. Vamos lá? Vamos voltar. Então, nossa missão é orar pelos governantes para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada. Diga. Uhum. Isso. O não fazer mais nada eu nem digo, porque... Mas o orar você acertou na bucha, né? Orar continua a mesma missão. Agora eu lhe pergunto, essa semana também, 2 coisas aconteceram. Uma, você já ouviu falar do pastor Ágabo? Alguém já ouviu falar em Ágabo? Ágabo, ele é diretor do Departamento de Filosofia da UFS. Ele também é pastor da Igreja Batista da Avenida e ele é diretor do seminário. Pois ele hoje, pela primeira vez, ele disse que foi a primeira vez na vida dele que ele fez isso, postou lá no Facebook, ele disse, pela primeira vez na minha vida, eu irei manifestar o meu voto. Nunca o fiz e nunca quis fazer, mas dessa vez eu vou manifestar. E aí, manifestou o voto e os motivos dos quais ele vai votar. Em Marina, ele falou lá, única e exclusivamente pelo programa dela.
Tá? Ele não disse qual foi o item que mais chamou a atenção, mas disse que foi pelo programa. É um direito dele. É um direito dele. É uma autoridade, mas também é um cidadão. E ele colocou lá como cidadão, eu digo, dou meu voto. Né? Então, o que acontece? Esse é o fato. E o segundo fato, essa semana, uma pessoa me disse, de muita influência, me disse assim: Niles, você tem que ser candidato, porque está... eu sabia que vocês iam rir. Eu nem terminei a frase, vocês já estão rindo. Você tem que ser candidato, porque lá em cima está precisando de gente séria, né? Aí nessa pessoa eu não tive a coragem de dizer o que sempre já disse para várias outras: eu não vou me rebaixar. Eu não sou ministro, já sou ministro do céu. Por que eu serei ministro da terra? Eu já falei isso algumas vezes, mas dessa vez eu achei que não devia ofender. Aí eu não respondi desse jeito, tá? Mas eu achava que eu devia ser candidato, né? Para poder fazer a segunda parte que você disse assim. Fazer o quê? Gente que a gente coloca lá, seja gente honesta, gente séria, gente direita. Por isso me perguntam, valer o programa do cara, mas sobretudo valer a história do cara. A história vale muito mais do que o programa. O programa é pagar um pedaço de papel. E papel cabe tudo, meu filho. Você escreve tudo que é lixo lá e depois não cumpre nada. O importante não é o papel, é a história. Então, vamos votar certo e vamos também, além de votar certo, vamos ter a consciência de que a gente pode participar. Tá? 3.8. A ninguém devais o quê? A ninguém devais. Então, nós já falamos de relacionamento com Deus, relacionamentos com semelhantes, relacionamento com o poder temporal. Agora, eu vou dar uma dica aqui, tá? Vou dar tem gente aqui, vou fazer um adendo. Não devais o quê? Não dever o quê? Nada. Não é para dever nada. Quem tem um livro meu que não devolveu? Vou logo aproveitar a Bíblia Sagrada aqui, hein? Muita gente. Fernanda, faz favor. Tem muita gente. Fernanda, tem livros que a gente emprestou que desapareceram. Quer ver esposa e mãe? Quem está com esposa e mãe emprestado? Quem é que está com esposa e mãe? Né? A gente está precisando desse livro Esposa e Mãe, que o livro Esposa e Mãe sumiu. A gente tem que tirar xerox, quem sabe escanear o livro. CD, Esposa e Mãe? É mesmo? Deus da glória. É outra coisa? Já é outra coisa. É onda. É quase a mesma coisa, mas a ninguém devais coisa alguma a não ser o quê? O amor. O amor, o que a gente diz aqui? O amor, depois vocês vão dizer que a minha frase é a melhor frase do mundo, mas o amor preste atenção, é uma dívida impagável. Pode anotar na sua Bíblia essa frase, querido. Dedução desse versículo. O amor é uma dívida que não se paga. Você nunca paga a dívida do amor. Irmão, você tem que entender, Danilo, você tem que se ver endividado. Mas meu nome não está no Serasa, está no Serasa de Deus. Todo mundo está no Serasa de Deus para o amor. Você está sempre me devendo amor. Viu, Sandrinha? Você me deve amor. Estou avisando a você. Se você não se sente endividada, hoje você passa a estar endividada. O amor é uma dívida que nunca paga. Por isso que a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem. Você sempre está devendo. Quem diz assim, eu já amei demais. Teve gente que disse, né? Eu já amei demais. O que é isso? Já amei demais? Pode ser, já fiz tudo. O que essa pessoa podia dizer? Eu desci da cruz e só penso em mim agora. É uma substituta, é isso. Desci da cruz e só penso em mim agora. Porque quando ele diz já fiz tudo, ele agora está pensando no seu eu. O seu eu começa a mandar. Não existe fiz tudo, porque eu vou lhe dizer de antemão, a dívida do amor nunca termina de pagar. Por isso que você nem pode exigir nada de ninguém. O sujeito pode ser chato, 1000 vezes chato, 30.000 vezes chato ou insuportável. Você está sempre amando, perdoando. Por quê? Porque é assim a nossa dívida de amor com as pessoas. Agora, não só é uma dívida impagável, como importantíssimo, quem ama, cumpre. Olha que coisa, agora eu vou mudar o texto. Cumpre o Antigo
O quê? O Antigo Testamento. Quem ama, cumpre o Antigo Testamento. Está escrito ou não está escrito isso? Porque quem ama, cumpriu toda a lei. De fato, não adulterará, não furtará. Tudo isso se resume numa só: amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, quem ama. Então, é muito importante que a gente compreenda. No fechamento, a gente está praticando, já falou de si mesmo, da relacionamento, o governo, e agora tem que falar da dívida. Você tem que se sentir endividado e nunca se sentir que os outros estão te devendo. Toda vez que você achar que os outros estão te devendo, você põe a culpa nos outros, né? Põe a culpa nos outros, nas coisas que eles não deram a você, porque eles deviam, mas não fizeram. Pessoal, ninguém me deve nada. Ninguém me deve atenção, não. Eu que devo a eles. Pensa assim, ninguém me deve nada. Ninguém me reconheceu, ninguém me elogiou, ninguém tem que elogiar, ninguém tem que fazer nada contigo. Ninguém tem. Agora, ele deveria estar endividado diante de Deus para amar todos. Só que eu digo a você, eu não vou conseguir amar, porque minha dívida é impagável. Eu não vou conseguir, eu tento, mas não consigo. Então eu tento amar Nega do jeito certo, eu tento amar Jackson do jeito certo, mas eu não consigo amar Karine do jeito certo. Eu erro com ela, acerto com aquele, porque é dívida. Então dívida você nunca paga, você está sempre pagando e sempre devendo, sempre pagando, sempre devendo. Lembra disso, querido, para não ficar cobrando besteira de ninguém. Em vez de cobrar, pague. E devolva meu livro, é claro, né? Em vez de cobrar, pague e devolva meu livro. Agora, o devolva meu livro tem a ver com não deva nada, tá? Eu vou dar um conselho para vocês, queridos. Vou aproveitar a Bíblia. Eu vou dar um conselho a vocês. O conselho, mas não é uma instrução bíblica, é um conselho. Acerca de dinheiro emprestado dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. É claro que a gente, quando está num aperto, a gente pede ajuda a quem a gente está mais próximo ou mais confia. É óbvio. Vai pedir quem? Vai chegar no meio da rua, pedir no meio da rua, num bonde de ônibus? Não, a gente pede para quem a gente mais confia, quem é mais próximo, ok? Quais são os riscos disso? Os riscos disso são que a pessoa, quando toma dinheiro emprestado, ela pode estar numa situação em que ela não está conseguindo controlar a ansiedade que ela está tendo em função da dívida. Aí ela pede o dinheiro, mas ela evidentemente que não tem um controle de quando vai pagar e se vai pagar. Então, mas por causa da ansiedade, não é porque não pode. Então, quando ela pede, aí você vai dar o dinheiro, é preciso que você entenda duas coisas. Uma, a relação financeira pode estragar a relação espiritual e pessoal. Por isso, de cara, eu vou dizer logo uma coisa aqui tácita. Isso aqui não é um conselho, isso aqui é uma ordem, uma instrução, ordem. Discipulador nenhum se relaciona com discípulo com finanças. Nenhum. Lamento dizer, mas é proibido. Se você é um discipulador, você é um líder de célula, jamais se relacione financeiramente com o seu discípulo, seu liderado. De modo que você pede dinheiro a ele, isso não existe. Isso é inaceitável. E não só inaceitável na minha boca, é inaceitável na literatura. A literatura de Robert Lai proíbe, a literatura de Ralph Nabel proíbe, a literatura do MDA proíbe, de Abe Uber, todos dizem, não pode haver relação de dinheiro com discípulo. Por isso eu não tomo emprestado na vida de ninguém de vocês. Não tomo dinheiro emprestado para ninguém, não vou tomar nunca. Porque está errado. Se eu tomo dinheiro emprestado, eu já tive pessoas que eu emprestei dinheiro e não vinham para a igreja para não ver minha cara, porque eu estava me devendo. Não foi uma vez nem duas, tá? Então, assim, imagina o cara se desviou porque não pode olhar pra minha cara, já pensou? Agora, eu emprestei o dinheiro para o cara se desviar, quer dizer, Deus vai me cobrar o dinheiro e ainda vai me cobrar a vida do cara. Deus me livre. Então, isso não existe na relação entre nós. Agora, a relação lateral de uma pessoa emprestar dinheiro para uma pessoa do mesmo grupo de conexão, eu estou lhe dizendo logo, eu não tenho como lhe dar a mesma instrução que eu dou para o líder, eu não posso lhe dar, mas eu posso lhe dar uma instrução tácita para você. Não quero que vocês emprestem dinheiro entre si. Porque se você é um líder, jamais empreste. Logo de cara, se você é um líder, jamais empreste. E jamais tome emprestado, tá? Agora, se você mas e agora? Então eu não quero ser líder para poder rolar dinheiro adoidado. Então você cai na segunda malha fina. A segunda malha fina é: não evite o dinheiro emprestado, não é bom e não é correto, porque isso estraga a relação. Ele destrói a liderança, mas a relação também estraga. Então, eu quero assumir o risco, queridos. Eu
estou dizendo uma coisa que não é bíblica, eu estou dizendo uma coisa que é minha. É bíblica quando diz para não dever, então é bíblica. Mas é um negócio assim, a Bíblia não diz para não empreste, tal, diz. E eu estou assumindo o ônus de chegar no céu e falar, Senhor, eu inventei uma norma nova e disse para não emprestar, porque o povo é muito enrolado e fica tomando dinheiro que não deve, então o Senhor me leva para o inferno e bota tudo no céu. Eu assumo a responsabilidade de Deus. Tá? E eu estou dizendo isso, estou exagerando, é claro, mas eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Porque, assim como, por exemplo, o batismo em águas, todo batismo em água era feito imediatamente na conversão. E hoje a gente não faz. Por quê? Porque a pregação dos nossos dias e o contexto dos nossos dias é totalmente diferente da pregação daqueles dias e do contexto daqueles dias. É lógico. Calça comprida, vocês estão tudo de calça comprida aqui, né, mulher, né? Também não está pior ainda, que é de short. Então, assim, de qualquer forma, tudo em pecado. Porque na Bíblia, em Deuteronômio, diz que não é para uma mulher usar roupa de homem. Então também eu tenho que dizer, peraí, mas isso não é mais roupa de homem. Então eu tenho que fazer as considerações das adaptações do texto bíblico. Que senão a gente não pode mais obedecer a Bíblia. A Bíblia não é um livro do 3, 4 séculos atrás. A Bíblia é um livro atualizado. Então eu transporto para cá e ensino ela. Então, se vocês, alguém aqui, levanta a mão aqui, alguém já emprestou dinheiro, emprestou, não é pedir emprestado, tá? Alguém já emprestou dinheiro aqui dentro da videira, para alguém da videira, levante a mão. Quem já emprestou, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, aquela época assim, bem antiga, alguém já emprestou? Pronto, né? É isso aí. Pode ter certeza que se for perguntar esses aí, né, vão dizer, emprestei e aleluia, até hoje estou orando, né? Tenho certeza que tem gente orando até hoje, né? E se eu pedir para levantar a mão, quantos levantariam a mão aqui, que emprestaram e o sujeito não está mais aqui? Quase todos, né? Que estraga mesmo, a verdade é essa. Infelizmente, pessoas não têm a hombridade de pedir. Outra coisa no verso de número 7, vamos todo mundo ler? No verso de número 7. Verso de número 7. Todo mundo junto, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Bora, pessoal. Espera aí, 1, 2, de novo. 1, 2, 3 já. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, imposto, aí louvo. A quem honra, honra. A gente deve respeito a todas as pessoas aqui dentro? Sim. Como é que funciona aqui o serviço entre as pessoas? Vou lhe dar mais uma dica. Precisamos respeitar as pessoas que trabalham no Videirinha Kids. Pais, atenção pais. A quem respeito, respeito. Olha, se tem uma coisa que eu mato, com perdão da palavra hiperbólica, tá? Com perdão da hipérbole. Eu mato. É desrespeitar uma pessoa que trabalha na videira. Eu mato. Com perdão da hipérbole. Vamos usar um exemplo. O sujeito está dirigindo louvor ali. Rodrigo está dirigindo louvor. Aí tá mexendo ali na mesa de som, digamos, né? Aí entra um cara, pô, vocês são tudo burros, estou tudo alto aqui. Você não sabe operar a mesa de som, não? Rapaz, fale para mim que essa pessoa fez isso com você. Porque essa pessoa não vai para casa sem ser corrigida, mas pode ter certeza. E eu vou ter que me controlar antes de falar com essa pessoa. Jesus, me controla, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus, do samba lá, né? Daquela piadinha, e eu vou lá e falo, mas falo mesmo. Se algum pai chegar e esculhambar com a pessoa da Videirinha Kids, e a mãe do Videirinha Kids me falar, não pode ser terceira, que esse pai não vai para casa sem ouvir de mim alguma coisa. Porque a Bíblia diz para honrar quem tem honra e quem está servindo na casa do Senhor. Pode estar fazendo o que for, a coisa mais simplesinha, a coisa mais singela, a coisa menos definida, o que for, né? Esta pessoa merece ser honrada. Quer ver? Vocês já viram aqui que quando termina a celebração aqui, um monte de homens aqui estão carregando cadeira? Já reparou? Tá, tudo bem, todo mundo repara. Mas já repararam quem são as pessoas? Já repararam que essas pessoas antigamente não faziam aquilo? E já repararam que quando foi que elas começaram a fazer carregar a cadeira? Quando foi? Pois eu reparei. Porque quando eu uso do microfone, eu não estou brincando. Então um dia eu falei aqui sobre isso e eu vi quem foi que a partir da minha palavra começou a carregar a cadeira. Eu vi e sei quem foi e nomino as pessoas. Eu nomino pessoas, queridos, que quando vêm confessar comigo, confessam um pecado, vocês não sabem de nada, fala, abre o coração. Eu oro por ele, no domingo ele está carregando cadeira. Acredite se quiser, é assim que funciona. Então, as pessoas, a gente diz, a quem honra, honra. Honramos Hilário, honramos a diretoria.
o sujeito, eu vou dizer um negócio, eu perco as estribeiras se uma pessoa, eu nunca perdi a estribeira não, mas é a coisa que mais corre o risco, é de uma pessoa tocar num liderado que está servindo. Ah, meu irmão, eu vou na jugular, pode ter certeza, porque os liderados, as pessoas que estão à frente, têm o meu respaldo 100% em tudo que faz. Pergunto aqui, concluindo, vocês que trabalham aqui comigo em qualquer coisa, intercessão, em cozinha de encontro, seja o que for, liderança de grupo de conexão, é verdade ou não é verdade que eu respaldo vocês, sim ou não? Pronto, então eu devo honra a vocês. Mas aí o anterior fala a quem imposto. Levante a mão agora quem não fez a declaração de imposto de renda do ano de 2013, que se entregue no dia 30 de abril de 2014. Quem não fez a declaração, esqueceu. Quem esqueceu? Levanta a mão. Quem esqueceu? Esqueceu. Jackson, você é isento, mas tudo bem. Ele foi tão sincero que levantou a mão. Você esqueceu? Mas, tudo bem, esqueceu. Quem mais esqueceu? Nilinho esqueceu? É isento. Tá. Quem mais? Natan, você fez? Não fez? É isento. Tá. Mas, todos nós devemos imposto. E nós, por submissão ao governo, não temos o direito de dizer nós vamos fazer uma desobediência civil. Não, nós não temos esse direito. Se nós temos que entrar no governo para modificar o governo, vamos entrar no governo para modificar o governo. Se nós temos que orar, nós vamos entrar. Mas ninguém tem que dizer assim, eu não vou pagar meu imposto porque o Clériston Andrade, eles estão aplicando errado. Você é aplicadora do governo? Não, você é pagadora do tributo. Então você paga como crente. Pode até reclamar, né? Misericórdia, 4 mil reais de imposto. Pode reclamar, né? Não tem problema nenhum, né? Reclame, mas pague. A Bíblia não diz, pague tributo dando glória a Deus. Não diz isso. Então pode dar xingando, tá? Xingando levinho, tá? Mas você paga seu tributo reclamando, mas tem que pagar tributo. Não tem jeito. Sonegador não vai para o céu. Ele é um desobediente. Sonegador não vai. É desobediente. Você tem que pagar tributo. Tá? Vamos lá. Isso foi no verso. A ninguém ficar devendo coisa alguma, amor. Quem ama cumpriu a lei, o amor. Aí é por fim. Vou terminar aqui no verso 11 em diante. Digo-vos a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Quem está com sono aqui, diga amém. Então já é hora de você despertar do sono, tá? Mas assim, eu queria falar sobre isso aqui. Observe que o final do capítulo 13, ele está falando agora de uma forma diferente. Agora, ele chama para a gente ter atitude. Preste atenção, a atitude. Primeira atitude que a gente tem que ter. Está enxergando não, né? A lâmpada até. Primeira coisa, é hora de despertardes do sono. O tempo se abrevia. O tempo aqui é a palavra grega kairos. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra kairos? Tempo oportuno, tempo de Deus. É a palavra que fala. Tempo se abrevia ou se aproxima. O tempo se abrevia. Quando está falando o tempo se abrevia, está falando o quê? A vinda de Jesus está ficando próxima. Se você tem dúvida disso, então você coloca... Vamos ler todo mundo o verso 11? Porque o versículo no verso 11 mostra isso, né? O que diz? Vamos lá, todo mundo. Isso. Já é hora de despertar do sono. Perfeito. A nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Ou seja, há um tempo se abreviando. E quando o tempo se abrevia, o que acontece com os homens? Os homens perdem temor. Os homens perdem a moral. Se lembra do início aqui? Do fundamento, Romanos 1? Romanos 1. Volta a Romanos 1. Então, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Os filhos ficam mais rebeldes. Queridos, não é possível que um pastor se suicida e o outro quer se suicidar e você não diga que é espiritual. É claro que é. Seu filho entra na escola, tem 10 filhos rebeldes. Quando ele volta para casa, ele volta reclamando e sendo rebelde. O que é isso? É um espírito da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios 2:2.
Um jovem ruma a mão no professor. O que acontece? O espírito de violência toma conta da escola. Então o professor entra com medo na classe porque há um espírito, só que ele não dá o nome, espírito de violência, mas tem. O tempo está se abreviando, então a salvação está se aproximando. Então o dia de Cristo está se aproximando. Então o caos se avizinha. Querido, hoje já há uma defesa. O caos é tão sério, já há uma defesa dos direitos de todo tipo de perniciosidade. E eu vou te dizer agora, tem um cara chamado, peraí o nome dele, Joy Ostern, parece que é Joy Ostern, é um grande escritor presbiteriano, que a igreja dele, olha só, a igreja presbiteriana, e os presbiterianos nos Estados Unidos resolveram adotar o casamento gay e ordenar pastores e pastoras gays. Aí os presbiterianos adotaram, aí uma ala bíblica da igreja presbiteriana se rebelou, não aceitou esse tipo de coisa e resolveu sair da igreja presbiteriana. Quando eles foram sair, e esse cara estava dentro, Joey Ostern, um cara bem conhecido, vários livros, quando ele foi sair, o que aconteceu? Na saída dele, a igreja presbiteriana chamou ele e falou assim, é o seguinte, seu templo tem 100 anos, você não vai levar esse templo, você não vai usar o nome presbiteriano, você não vai levar isso tudo, nós não permitimos que você pregue, nem seja presbiteriano, nem faça nada. Ele fez, rapaz, e agora? Reuniu a comunidade e pagou $9 milhões para ficar no templo que já era deles, para ele poder, perante o governo, pregar o que quer pregar, ministrar o que quer ministrar e continuar sendo igreja. Pagou 9 milhões para a convenção que consagra pastores gays e pastoras gays. Por quê? Porque essa convenção não acredita mais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus e consagra todo tipo de pessoa. O que eu quero dizer é que o sujeito, para ele ser igreja, está pagando $9 milhões. Esse foi um. Tem um outro pastor conhecido que pagou $8 milhões. Essas outras igrejas que saíram, que continuam crendo nas mesmas coisas da Bíblia, se reuniram, e tem mais de 30 mil igrejas que se reuniram nos Estados Unidos, mas elas saem da convenção e tem que pagar uma multa de $1 milhões para a convenção, para sair da convenção e sair e poder continuar sendo igreja. É uma loucura esse negócio. O caos se avizinha. As pessoas defendem que a troca de casais, defendem troca de casais aí por tudo que é canto, defendem que a pessoa tenha um relacionamento. Existem relacionamentos em que o marido diz assim, não tem problema nenhum que a minha mulher tenha um relacionamento com quem quiser, contanto que a gente seja marido e mulher. Existem defesas, gente falando e defendendo isso já entre os jovens, casando e autorizando, não tem problema nenhum, desde que eu seja o marido, ele, né? E assim funciona. Então os novos estilos e sistemas de casamento estão em nosso. Então a Bíblia, quando agora Paulo está concluindo, ele diz, em primeiro lugar, a salvação está se aproximando, e aí ele diz, verso 12, vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Aí eu começo aquilo que a gente fala com tanto aqui. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ou seja, a santidade, queridos, é uma busca. Agora você andar com dignidade. Eu vou ler 4 textos com vocês, que eu queria que vocês abrissem, 4 versículos que não estão aqui. Tá? Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos, só um instantinho, que são 4 versículos, só um segundo. Anotei todos os 4 aqui. 1 Timóteo 6. Tito 2. Tito está em alta aqui nesses dias, né? Tito 2. Espera aí só um pouquinho. Primeira Timóteo 6, verso 1. Vamos ler Timóteo 6, 1. Pode ler, quem achou?
para que a doutrina não seja blasfemada. Perfeito. Agora vamos ler Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Estou procurando aqui, peraí. Tito 2, verso 5. Pode ler? Afim. Isso. Isso. Romanos 2, verso 24. Tá faltando. As mulheres estão em alta aí, né? Ou melhor, livro de Tito. Dois, 24, pode ler? Romanos 2, 24. Isso. Eu vou deixar só esses 3 versículos. As mulheres devem ser submissas aos maridos, caso ordeiro, para o quê? Para que a palavra não seja blasfemada. Para que não haja blasfêmia. O nome entre os gentios, o vosso nome, vocês são blasfemados. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O que acontece nesse ponto aqui, dignidade? Queridos, eu não posso falar contra A, contra B ou contra C, embora possa. Mas a santidade é algo que você carrega em você quando sai daqui. Você tem cuidado de ti mesmo. A Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo. Estava conversando com um dos que vai se batizar agora, ele perguntou, vem cá, tem alguma instrução para mim que eu vou me batizar? Eu li esse versículo, eu falei, querido, você agora carrega um nome. Você não pode sentar num barzinho e tomar uma cerveja e dizer, eu carrego o nome e faço o que eu quero. Você carrega o nome em primeiro lugar. Então você tem que entender o que a pessoa vai dizer. Não é que você está preso, você está consciente. Porque uma vez eu fui no aniversário, uma galera assim, aí o camarada falou assim, foi uma família grande, ele falou assim, você toma cerveja? Eu falei assim, rapaz, eu não gosto, mas se esse é o problema, me dê uma que eu tomo. Aí virei. Tomei a cerveja. Você bebe cerveja? Você é pastor? Bebo, mas acho horrorosa. Agora, é assim, eu não bebo porque eu não quero beber, eu estou livre, mas já você tem que beber e não tem hora para parar. Aí eles me chamaram para eu, rapaz, eu nunca vi um negócio desse, você é cara diferente. Aí me chamaram para orar, me chamaram para falar, falei várias vezes no meio daquela família, dei testemunho daquilo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor nem que eu sou pior, eu estou dizendo que o ato não vai ser, mas eu tenho que ter a dignidade de saber se aquilo que eu vou fazer é correto ou não é correto. Ande dignamente, não em bebedices. Eu não vou entrar em determinadas festas, determinados ambientes, porque eu carrego um outro nome. Eu sou do céu, como eu falei de Agostinho. Você sabe que, deixa eu te dizer um negócio, Agostinho, ele leu esse livro de Romanos, eu já falei que várias pessoas converteram com Romanos, mas Agostinho leu o livro de Romanos com grande conflito. Quando chegou em Romanos 13, ele se converte. Ele se converteu em Romanos 13. Porque ele estava com aquele senso de que ele tinha que praticar. Quando chegou em Romanos 13, quem ama, cumpre toda a lei. Ele disse, pronto, entendi tudo, acabou meus conflitos. E ele escreveu então o livro Cidade de Deus. Quer dizer, é muito simples o evangelho, mas nessa hora, a santidade tem que ter liberdade. Você não pode dizer assim, vamos num navio. Eu estou num navio lá, fazendo um tour, né? Eu estou lá na Europa, não tem ninguém. E eu estava lá, né? Só tinha um casal gay ali para me encher o saco, né? Um homem alisando outro homem lá, né? E indo para a cabine junto. Mas é porque eu fico retado, só por isso, né? Mas a gente ama todo mundo, prega evangelho, vai numa boa. Aí tá lá o camarada lá tocando piano, todo mundo lá, aquele negócio todo. Aí eu tô lá, eu vou dançar ou não vou dançar? E a velharada toda dançando lá, né? Aquela galerona lá. E aí eu falei assim, vou dançar ou não vou dançar? Não existe nenhum mandamento que me diga, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Eu estou livre. Eu estou livre, querido, eu sou livre. Ali não há nenhum tipo de restrição, do tipo assim, não é porque eu estou longe, eu estou aqui em Feira de Santana, meu amigo, onde eu ando, pastor neles, meu Deus do céu, aí em shopping, açougue, onde você pensar, eu encontro gente falando comigo. Então assim, não é porque eu sou pastor, é porque eu tenho um nome, carregando um nome, não é o meu nome de pastor, é o nome de Cristo. Táxi, eu desci no táxi, ele olhou para mim assim, ele, Pai do Senhor, meu irmão. Eu disse, aí eu falei, você me conhece de onde? Eu sou presbítero da Assembleia de Deus, não sei de onde.
Eu falei, mas eu não lhe conheço. O senhor saiu da Assembleia de Deus 1 ano antes de eu chegar. E como é que o senhor me conhece? Não, porque todo mundo lhe conhece lá, então eu lhe conheço. Mas o senhor nunca me viu? Não, mas eu sei que o senhor mora nessa casa azul. Pode um negócio desse? Aí eu não posso cuspir, não posso soltar um pum que está todo mundo vendo. Quer dizer, mas até aí não é besteira. Mas assim, carregar o nome de Cristo é um privilégio para mim. Não é um peso, é um privilégio. Então eu carrego com honra, não posto nenhuma foto do Facebook que alguém chega aqui e vai dizer, que é isso na mão dele? Eu não vou fazer isso. Então eu tenho que ter cuidado. Por que os cuidados? Porque o camarada, que ele vai falar, prejudica ele, não prejudica a mim. Pastor Nilo está comendo carne na cerveja, né? Já me disseram também, eu faço carne, picanha com cerveja. Até isso já falaram. Aí, então assim, como aquilo que ele fala prejudica ele, não me prejudica em nada, pode falar o que quiser de mim, não estou nem ligando, mas prejudica ele que está falando. Então é esse o cuidado que você tem que ter ao andar com Cristo. Você não está carregando Cristo? Então carregue Cristo de modo que você ajude os outros a eles verem o melhor e não eles verem o pior. Isso não te prende em nada. Você é livre para fazer o que for. Entendeu? Mas perceba bem, carregue e assuma as consequências dos seus atos. É assim que funciona. Diz o texto 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. As traduções são muito complicadas, eu já li todas as palavras gregas aí, são muito complicadas, do último versículo do capítulo 13. O que é que diz aí? Revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado. Como é que não tenhais cuidado da carne? Né? O que é não ter cuidado da carne? O que é isso aí, Fernanda? Que negócio complicado. E não tenhais cuidado da carne com suas paixões e concupiscência. O que é isso? Né? Não é verdade o contrário? Tenha cuidado com a carne. Não devia ser isso? Né? Não tenhais cuidado com a carne das paixões e concupiscência. Então observa, o texto está dizendo, isso, cuidado com o tempo, ele se abravia, o caos se avizinha, ande com dignidade e não tenhais cuidado da carne com suas paixões e concupiscência. Não seria o contrário? Tenha cuidado com a carne. O que é não ter cuidado? O que é isso? Hein? Isso. Não, tá bom, sua palavra em português está boa. Não dê, vou melhorar ainda. Não dê ligança. Esse negócio velho, tá? Hein? Não dê ligança na carne. Quer dizer, o que eu mais quero é prazer. Isso é a frase do infantil. A frase do infantil é o prazer. O infantil quer prazer. O infantil, a criança em Cristo, o infantil quer prazer. Por isso, queridos, que muita gente não pode prosperar. Presta atenção, tem gente que não pode prosperar. Porque quando prospera, se mela todo, se borra todo com o que prospera. Por quê? Porque agora eu posso, agora eu vou, agora eu faço, agora eu posso, agora eu vou, eu faço, eu posso. Agora... Ele não tem estrutura para lidar com a carne, com as suas paixões e concupiscências. A carne quer prazer. Se você for fazer o que ela quer, você não vai para macro. Agora está tendo jogo. O Vitória acabou de ganhar de 3-1 do Fluminense. Né? E daqui a pouco começa outro jogo. Foi 3-1 aqui. Então eu estou aqui. Quer dizer, se eu for dar ligança, eu não faço nada. Só fico tendo prazer. É lógico. É verdade ou não é? O que a gente faz? A gente agora tem que... A última coisa de um cristão é a atitude. Ele tem que ter uma atitude. Então, querido, eu vou falar. Igreja que coloca você, evangelho que prende você em alguma coisa, não quer você santo. A santidade, ela é um bem que o Senhor deu a você, não deu à igreja. Eu não cuido da sua santidade, é você que cuida dela. A sua santidade está na cama, a maneira como você faz sexo com sua esposa, com seu marido. Tem solteiro aqui? Nunca ouviu falar, não, solteiro, que casados fazem isso. Coitado de vocês, né? Porque nunca ouviram falar disso. Então, um dia ouvirão falar, pelo amor de Deus, né? Então, a maneira como você faz é santidade na cama. A maneira como você oferta é santidade. A maneira como você escolhe sua roupa, mulher, é santidade. É santidade. A gente sabe quando a mulher está vestindo a roupa para seduzir. A gente sabe claramente. Se a mulher não tiver dúvida, aliás, a mulher sabe mais que o homem, né?
Mulher sabe muito bem quando aquela roupa não é para botar. O homem é que às vezes não percebe. Mas tudo isso é atitude. Tudo é atitude. Então, a partir de hoje, você observa, nós saímos do fundamento, entramos em ore, alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação, passamos pela consagração, passamos pelas autoridades, a eleição, oração diária pelas autoridades, entramos no amor e terminamos em quê? Meu amado, tenha uma atitude de um cristão santa. Tenha uma atitude. Sabe por quê? Porque a sua atitude é que vai lhe dizer o que você vai fazer amanhã, na hora que a galinha pular. Não tem manual de instruções para o dia a dia. O manual de instruções do cristão é Espírito Santo de Deus. O manual de instrução do cristão é ele se encher de Cristo. Sabe por quê? Porque quando a galinha pular, minha amiga, é na hora, do jeito que for. As situações não se repetem. Abra na internet e vá lá ver aqueles dois irmãos nas ferragens, na cidade de Serra, morrendo e cantando a música mais perto que era estar, e todo mundo ouvindo. Está lá. Tem um vídeo morrendo. Quer ver? Estava falando com o Rodrigo e com o menino. Vocês assistiram o vídeo daqueles terroristas cortando a cabeça do terceiro. Tem que assistir, irmão. Você tem que assistir, em nome de Jesus não, mas tem que assistir. Vocês viram isso aí, não foi? Ele cortou o terceiro jornalista. É o terceiro. Só que esse aí não é jornalista, era outra pessoa. Era o que ele? Lembra? Cortaram a cabeça do terceiro. Honestamente, o que você esperava daquele cara de amarelo e o outro de preto? O que você esperava do cara de amarelo? O que você esperava? E gritando: sai, bandido! Deus vai pesar a mão em você, desgraçado! Você esperava. É um negócio. Eu não sou de teatro, teatro é a Santa Jéssica. Porque o cara tá tranquilo. Todos os três ficam assim, tranquilo. Parece duas galinhas mesmo, cortando assim, não faz nada. Tá tranquilo. Por que isso? Por que? Me explica. Eles se resolveram antes de morrer. Então eles já têm a atitude para morrer. Eles se resolveram antes. Você acha que ele sabe que o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro, amanhã é seu dia. O que ele faz? Jesus, aqueles pecados que eu nunca mais eu te confessei, eu te confesso. Senhor, aqueles pecados que se porventura eu for viver, que eu ficar tetraplégico com esse corte, aqueles pecados que ainda vou cometer, Senhor, perdoa logo agora, Jesus. Perdoa aqueles pecados da outra encarnação, Jesus. Eu nem sei se existe outra encarnação. Ele pede perdão de tudo, meu irmão. Pede perdão de ter feito a barba de direito, não sei o quê. Pede perdão de tudo. Se conserta. É americano, o pessoal é cristão. Todos os americanos, eles nascem, é uma nação cristã. Eles têm berço cristão. Então o sujeito, ele tem uma atitude e está lá. Ele... É assim que funciona. Então o cristão, ele não precisa de... Você se prepara, querido, você se prepara antes. E escute o que eu estou dizendo. Essas palavras que eu estou dando para você, é tudo profecia, meu irmão. É tudo profecia. Em Romanos 8, acabou Romanos 8, o tiroteio comeu os outros aqui na videira. Já a moto bateu aí de rodeio, foi tudo que foi, galinha pulou, e todo mundo aqui. Foi ou não foi? É claro, como é que a gente vai aprender a palavra? Recebendo na cabeça? Claro que não, meu amigo. A gente recebe a palavra na vida, na prática da vida. Então amanhã de manhã, as galinhas, tudo vai ser solto por Jeová. Claro. Para você começar. Sim ou não, irmã Clemilda? Sim ou não? Galinha pula. E o que você faz? Volta para o fundamento. E se errou, fique tranquilo que a tentação volta. Errou de novo, vem de novo. Errou de novo, vem de novo. Eu acho que é melhor passar de primeira, sem prova final. Eu acho. Agora, não tem problema. Se você perder, Jesus é tão maravilhoso que ele fica insistindo com você. Não tem perder ano. Com Jesus não tem perder ano. Então ele fica lá, bota você de banca, tá? Até passar. Você fica na banca até passar, viu, Jane? Tu vai passar, nem na banca. Bota um anjo só contigo. O segredo é esse. Nós estamos aqui e nós vamos crescer em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quantos estão com medo de Jesus? Diga amém. Ainda bem, ninguém está com medo de Jesus. Quantos sabem que Deus vai completar a obra de sua vida? Diga amém.
Vamos curvar nossas cabeças e agradecer e pedir a Deus uma atitude certa para enfrentarmos aquilo que temos que enfrentar. Jesus, pedimos a Ti, Senhor, aleluia, que a Tua palavra opere em nós. Deus, eu peço por aquele pastor com os pensamentos de suicídio, o Senhor guarda o coração dele para que tenha a atitude certa, a atitude de crescer, de confessar, de enfrentar, de se humilhar. Meu Deus, qualquer pessoa que está aqui como um babaca, Senhor, assim romântico, voando, não entendendo nada, Senhor, desperta do sono, meu Deus, para que haja, Senhor, não só um despertamento, mas que haja uma atitude, e havendo uma atitude, haja, Senhor, uma prática daquilo que Tu tens ensinado. Meu Deus, leva o Teu povo à maturidade, Senhor. Leva o Teu povo a fazer as coisas da vida do dia a dia normal. Enfrentar, Senhor, a adversidade normal. Adorar normal. Orar pelos governantes normal todos os dias, Senhor. Que não seja uma bronca, um discipulado, um esforço, mas que seja, Senhor, a atitude do dia a dia, viver como fomos chamados, viver do jeito para o qual fomos chamados, viver sem burocracia das coisas, mas viver a naturalidade da vida do Senhor para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos creem que assim será para a glória de Deus? Amém. E será assim, meu querido. Fique tranquilo que essa vida é impossível, tá? Vou avisando logo. Por isso que tem um Espírito Santo só encarregado de fazer ela funcionar. Amém? Mais algum aviso aqui a gente precisa dar? Acho que não, né? Só o batismo já demos, o das mulheres do Morango, que só falando em Morango eu não vou esquecer mais nem a data, né? E que mais? Nós vamos agora ofertar. Eu quero que a gente tome os nossos dízimos, nossas ofertas. Lembrar você, viu, querido, aquilo que eu coloquei. Domingo passado eu falei que os filhos de Eli, o Senhor os abominava porque eles pegavam na oferta do Senhor. A oferta, quanto mais eu estudo na Bíblia, mais ela é sagrada. Agora, é óbvio que ela não é sagrada por nada de dinheiro. Ela só é sagrada porque coisa de Deus é sagrada. As coisas de Deus são santas. Então, quem leva a sério as coisas de Deus, leva a sério Deus. Então, eu vou lhe pedir, ore nas refeições pelo governo. Se você leva isso a sério, então leva Deus a sério. A gente vai ofertar agora. Você leva isso a sério? Então você leva Deus a sério. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, multiplica nessa noite recursos sobre o teu povo. Multiplica, Senhor, sobre aqueles que têm vivido dias difíceis financeiros. Que haja na sua boca o perfeito louvor de quem, Senhor, reconhece a provisão do Senhor ali no suprimento e na provisão que tem. Senhor, que cada um de nós saiba fazer o que tiver no teu coração, quando estivermos com recurso na mão para sermos generosos. Que haja em nós fidelidade e generosidade que te glorifiquem. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ofertar e encerrar a nossa macrocela.